Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num conceito bem interessante. A Igreja Universal. A base para nossa conversa vai ser um post de blog que se chama O que é e o que não é a Igreja Night. Hum, Preparem-se porque vamos desvendar algumas ideias sobre o que realmente significa fazer parte de um corpo maior de crentes. E olha só, Interessante. esse post não é só uma publicação isolada, não. Ah, Ele faz parte de uma série completa que o autor escreveu sobre a igreja. Dá para ter uma noção de quão profundo e multifacetado esse tema realmente é. é verdade. E para aumentar a curiosidade, temos o pseudônimo intrigante Mendigo entre mendigos, É escrevendo lá de Brasília em 2009. verdade. Isso adiciona uma camada de mistério, né? Sim, Fica aquela curiosidade sobre a perspectiva do autor. Total. E por falar em perspectiva, Hum. a data de 2009 é algo para a gente ter em mente. Sim, sim. O mundo mudou bastante desde então. Hum. Então vai ser interessante ver como essas ideias ressoam hoje em dia, né? Com certeza, com certeza. Mas antes de nos adiantarmos, vamos ao cerne da questão. Hum. Qual é o argumento central desse post? Bom, o post faz uma distinção clara entre dois conceitos-chave. A Igreja Universal, que engloba todos os verdadeiros crentes unidos pela fé em Cristo, Certo. e as igrejas institucionais, muitas vezes ligadas a denominações específicas. Isso. Elas se desviam da mensagem central da Bíblia. E para apoiar essa ideia, o autor usa várias passagens bíblicas. legal. Por exemplo, Efésios 4.5 fala sobre um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Sim. E também tem João 10.16, que fala sobre reunir as ovelhas que ouvem a voz do pastor. Parece que o autor está usando essas passagens para enfatizar a unidade entre os crentes, independentemente da sua afiliação específica com a igreja. Faz a gente pensar sobre o que realmente nos une como cristãos, né? Sim. E o post não foge de criticar as igrejas institucionais também. Yeah. Na verdade, ele usa até uma linguagem forte, Verdade? descrevendo elas como atoladas em regras e rituais e que podem estar perdendo de vista o coração do evangelho. Usa até as palavras fofocas, maledicências e disputas por cargos para descrever algumas das questões que podem afligir as igrejas. É uma crítica bem direta, né? Que nos faz pensar. Será que esses problemas ainda existem nas igrejas hoje? Será que as coisas mudaram muito desde 2009? São perguntas muito boas. É. E para ilustrar essa tensão entre a Igreja Universal e as igrejas institucionais, o post usa uma analogia poderosa. Sim. Ele compara os verdadeiros crentes a ovelhas que reconhecem instantaneamente a voz do pastor, Que é Jesus, né? que é Jesus, exatamente. Não importa a localização física delas ou a qual aprisco elas pertencem. Isso reforça a ideia de que nossa conexão com Cristo transcende quaisquer limites terrenos, né? Exatamente. Uma analogia bonita. Fala sobre a unidade espiritual mais profunda que os crentes. E falando em liderança, Sim. o post se aprofunda no papel dos pastores. Enfatizando que eles devem ser servos e não governantes. Isso. Ele até cita e Pedro 5.2 e Atos 20.28, Sim. que falam sobre pastorear o rebanho voluntariamente e não dominar aqueles que foram confiados aos seus cuidados. O que você acha dessa ideia de liderança servidora na igreja? Você já encontrou isso nas suas próprias experiências? Nossa, que pergunta instigante. Faz a gente refletir sobre a dinâmica da liderança dentro de uma igreja, né? Sim. O post parece desafiar aquele modelo tradicional de cima para baixo Sim. e sugerir uma abordagem mais humilde e altruísta. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, tem outro ponto no post que achei bem intrigante. Você tá falando da parte que ele alerta contra os lobos cruéis, certo? Esses que criam divisão e exploram o rebanho para benefício próprio. Nossa, é um lembrete sério de que, mesmo dentro da igreja, precisamos ser perspicazes e estar cientes dos perigos potenciais. É verdade, né? Tipo, nos lembra que a igreja, apesar de ser um lugar de união e comunhão, não está imune às complexidades da natureza humana. Exatamente. Faz pensar em como podemos nos manter vigilantes e nos proteger de influências nocivas, mesmo dentro de uma comunidade que deveria ser construída em confiança e amor, né? Com certeza, com certeza. Traz a questão de como a gente discerne o que é genuíno e o que não é. Como navegamos por essas complexidades e permanecemos fiéis aos princípios centrais da fé, né? É uma ótima pergunta. E isso se relaciona com a mensagem geral do post sobre a Igreja Universal, né? Parece que ele está dizendo que não devemos nos apegar demais aos aspectos das igrejas institucionais, Isso. mas sim nos concentrar em nosso relacionamento pessoal com Cristo e na unidade que compartilhamos com outros crentes.
O post enfatiza que o conceito de igreja universal transcende essas fronteiras denominacionais. É sobre reconhecer aquela fé compartilhada e o laço comum que temos através de Cristo. Mas ele não defende necessariamente abandonar as igrejas institucionais completamente, né? Não, defende mais sobre encontrar um equilíbrio, né? Como podemos nos envolver com nossas igrejas locais? Sim. Ao mesmo tempo em que permanecemos conectados nessa ideia mais ampla da Igreja Universal, né? Exatamente. É um equilíbrio delicado, né? O autor reconhece tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos Sim. das igrejas institucionais. É quase um convite para os leitores examinarem criticamente suas próprias experiências e crenças, né? Com certeza leva à introspecção. Faz a gente ponderar sobre o papel da igreja em nossas próprias vidas. Será que é só sobre frequentar cultos e seguir regras? Ou é algo mais profundo, mais pessoal? É uma pergunta que cada indivíduo tem que lutar, né? Sim. Não existe uma resposta certa, mas o post nos encoraja a olhar além do superficial e buscar a verdadeira essência da fé. Eu notei que o post também menciona algo intrigante. Sim. Sobre vivos em suas vidas almáticas. Sim. Que seria o oposto daqueles que morreram com Cristo e ressuscitaram com Plebs. Achei uma distinção bem interessante. O que você acha disso? É um ponto-chave que o autor está colocando, né? Parece que ele está contrastando aqueles que estão apenas passando pelos movimentos da prática religiosa com aqueles que experimentaram uma genuína transformação do coração. É quase como se houvesse uma linha invisível entre aqueles que veem a fé como um conjunto de rituais externos e aqueles que a abraçaram como parte central de sua identidade, né? Faz a gente se perguntar o que realmente marca essa transição de um para o outro. E essa transformação interna é o que nos conecta à Igreja Universal, independentemente de nossa denominação ou histórico específico, né? Sim. É sobre compartilhar um espírito e um propósito comuns. Uma conexão profunda com Cristo que transcende as divisões terrenas. Me faz pensar, se focar nessa conexão compartilhada. Poderia ajudar a preencher algumas lacunas entre diferentes denominações e tradições. Talvez essa seja uma maneira de viver o ideal da Igreja Universal de forma prática, né? É um pensamento esperançoso. Afinal, o post nos lembra que a Igreja, em sua essência, é sobre unidade, amor e serviço. Talvez, ao nos concentrarmos nesses valores compartilhados, possamos encontrar um terreno comum e construir pontes em vez de muros. O post também revisita a ideia de pastores como servos e não governantes. Achei interessante como ele usa especificamente a frase servos de Cristo e do rebanho, destacando seu serviço tanto a Cristo quanto ao rebanho. É uma imagem poderosa, né? Desafia aquelas dinâmicas de poder tradicionais que muitas vezes são vistas nas igrejas, enfatizando a humildade e o altruísmo exigidos daqueles em posições de liderança. O que você acha, ouvinte? Você já encontrou exemplos de liderança servitora em sua própria comunidade da igreja? Faz a gente refletir sobre como é a verdadeira liderança no contexto da igreja. Será que é sobre controle e autoridade? Ou é sobre guiar e apoiar outros em sua jornada espiritual? Acho que essa é uma pergunta que todos nós podemos nos beneficiar em considerar. Com certeza, com certeza. Isso nos leva de volta ao conceito de unidade dentro da Igreja Universal, né? A verdadeira liderança promove um senso de propósito compartilhado e responsabilidade coletiva. Onde cada um tem um papel a desempenhar para apoiar e elevar uns aos outros. É verdade. Tem o que dizer. Esse post de blog é realmente impactante, né? Sim. Ele nos desafia a pensar criticamente sobre nossas próprias crenças, nosso relacionamento com a igreja e o que realmente significa viver nossa fé. É verdade. Nossa, é verdade. Seria bastante... vai inventar, Sim. Mas como sempre fica a pergunta, o que a gente, o Axé, é fazer com essa informação? Pois é. Como podemos aplicar essas ideias? Sim. As nossas vidas e fazer a diferença. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É fácil a gente se envolver em discussões intelectuais e debates teológicos, né? Mas o que tudo isso significa para o nosso dia a dia? Esse post
com certeza nos dá muito o que mastigar, né? Sim. Ele nos impulsiona a examinar nosso próprio relacionamento com a igreja. Tanto a Igreja Universal quanto as igrejas institucionais das quais podemos fazer parte. Exatamente. É como se o posto estivesse dizendo: ei, não aceite cegamente tudo que te dizem. Isso. Olhe para as escrituras, pense por si mesmo. E descubra o que realmente significa fazer parte da igreja. É isso aí. E esse processo pode ser desafiador, né? Até desconfortável às vezes. Pode significar confrontar crenças antigas ou questionar práticas que sempre consideramos certas. Pode até significar ter conversas difíceis com pessoas dentro das nossas próprias igrejas, né? Sim. Que pode ser bem difícil. Pode ser. Mas acho que no fim das contas o post nos chama para uma fé mais profunda e autêntica, né? Sim. Uma fé que não está presa a regras e regulamentos humanos, mas enraizada em um relacionamento genuíno com Cristo e em compromisso com a unidade e o amor. É verdade. Então, para a gente reunir tudo isso, qual é a principal lição que você espera que o nosso ouvinte tire desse mergulho profundo no conceito de Igreja Universal? Para mim é o seguinte: a Igreja Universal está viva e bem, mesmo em meio às imperfeições das igrejas institucionais que encontramos, né? Cabe a cada um de nós nutrir essa unidade, buscar a voz do pastor e viver o verdadeiro espírito do evangelho em nossas vidas diárias. Muito bem dito. E com isso, deixamos nosso ouvinte com um último pensamento para refletir. Como você, como indivíduo, pode contribuir para a unidade e a vitalidade da Igreja Universal, tanto dentro da sua própria igreja local, quanto no mundo em geral. Obrigado por se juntar a nós nesse mergulho profundo. É isso aí. A gente se vê na próxima. Até mais!